E aí, Brasil, imitadores de Cristo, como é que vocês estão? Vocês estão bem lindos, maravilhosos, cheirosos como sempre? Eu espero que sim! A palavra de Deus fala que as promessas dele não falham. Quando ele fala uma coisa, ele não é como homem que mente, que fala e não cumpre, mas todas as coisas que ele fala, ele cumpre. A gente pode ver pela própria Bíblia que existem várias coisas que ele falou que ia acontecer e aconteceu. Também ele falou várias coisas sobre o Messias, quando ele viesse, o que ia acontecer, e todas as promessas aconteceram em Jesus. Todas as promessas que Deus fez para Moisés e para o povo de Israel aconteceu nos tempos de Moisés. E existem várias promessas que ainda estão para acontecer e provavelmente vai acontecer em nossos tempos. E nós temos que estar preparados. Uma dessas promessas é que Jesus vai voltar. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio à Terra, ele viveu 30 anos nessa Terra como homem. Com os 30 anos, ele começou o ministério dele, que foi de 3 anos a 3 anos e meio, falando do Evangelho, falando das coisas de Deus, falando dos mandamentos de Deus e nos ensinando a como nos achegar a Deus. Então, depois desses 3 anos, ele mesmo se entregou para morrer naquela cruz. Ninguém colocou Jesus naquela cruz. Ninguém enfiou ele lá e falou, você vai morrer, porque ele escolheu morrer isso muito antes de vir para a terra. E ele mesmo se entregou como uma ovelha mansa e foi para o matadouro. Ele foi machucado, ele foi desfigurado e ele entregou a sua vida naquela cruz. A morte que ele estava levando naquela cruz não era a morte dele, mas a minha morte e a sua morte. Porque nós pecamos, e a palavra fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a palavra também fala que o salário do pecado é a morte, então todos nós íamos morrer. Mas Jesus, ele pegou os nossos pecados e as nossas doenças e levou sobre si naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê não precise ter a morte eterna, mas tenha a vida eterna ao lado do Pai. E tenha uma vida em abundância segundo os mandamentos dele. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele nos deu a oportunidade de ter uma vida em abundância aqui na terra. Ele nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de termos a intimidade com Deus, e de termos várias e várias promessas que Deus falou que era apenas para o povo de Israel, mas isso também hoje em dia é para todos aqueles que creem nele. Sabe, a história não acaba por aí. Jesus, ele falou que ele vai voltar. Jesus, ele falou que ele vai voltar e vai levar os seus. E quando ele voltar, todas as pessoas, absolutamente todas engloba todo mundo, não há ninguém que não tá em todas. Todas as pessoas vão se apresentar para Deus e vão falar o que eles fizeram com a vida que Deus deu para cada um. A palavra fala que aquele que creu em Jesus e obedeceu os seus mandamentos vai ter a vida eterna ao lado do Pai. Aqueles que plantaram mal, aqueles que fizeram coisas que não provinham de Deus, aqueles que pecaram e não se arrependeram, esses vão para a morte eterna. Muitas vezes a gente não tem esse discernimento do que é eterno. Muitas vezes a gente se engana porque a gente fala, Jesus falou que ele ia vir rápido há 2000 anos e tem 2000 anos que ele tá aí e nada, então não vai acontecer por agora. Eu posso viver minha vida tranquilamente e tá tudo bem, antes de eu morrer eu peço perdão e aí eu vou pro céu. Mas o negócio é que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o dia de hoje. Você programa, você planeja, mas você não sabe se você vai realmente poder fazer aquilo. Sabe, as pessoas morrem, jovens morrem, velhos morrem e a gente não sabe o nosso tempo. A gente não sabe até quando a gente vai poder viver. A Bíblia fala pra gente estar alerta e preparado, porque a gente não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem vai vir buscar os seus. Muitas vezes a gente acha que o que a gente está plantando não vai colher, mas tudo que a gente planta, a gente colhe sim. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos plantando. Preste atenção na sua vida, analise cada parte e vê se você realmente está vivendo como deveria estar vivendo, seguindo os planos e os propósitos de Deus. Não adianta você falar que crê, não adianta você falar que você é bom, não adianta você falar que ama a Deus, mas não obedecer os mandamentos dele. Não fazer o que a palavra está falando para você fazer. E você não vai ser salvo pelas suas obras, você vai ser salvo se você crê em Jesus. A palavra fala que quem crê em Jesus obedece os seus mandamentos, porque os seus mandamentos não são pesados, não são difíceis de obedecer. Então, se você não está com a vida preparada para a volta de Jesus, comece a se preparar agora, porque os sinais estão aí, tudo está acontecendo e ele vai voltar. E isso é super certo, que ele vai voltar, porque todas as promessas dele se cumprem. Então, preste atenção na sua vida, se arrependa verdadeiramente de todo o coração e volte para Jesus e deixe ele mudar a sua vida e esteja como a noiva preparada, limpa, bonita e adornada, sem mácula, sem ruga, para se apresentar para o seu noivo que é Jesus.
Então pense sobre isso e mude a sua vida. E não se esqueçam que vocês são imitadores de Cristo. Até a próxima, falou!